Esse é o canal Verdades Ocultas da Bíblia. Sejam muito bem-vindos. Torne-se membro do canal e tenha acesso à nossa biblioteca. O link do grupo e do canal do Telegram estão na descrição do vídeo. Ative o sino das notificações. No contexto histórico, social e religioso da Cananéia, os deuses e deusas de Ugarit são os personagens principais que ocupavam o imaginário dos povos da região. Eles são o foco de muitos textos, especialmente da literatura que diz respeito aos rituais, bem como observamos os vestígios arquitetônicos da arte religiosa, a presença desses deuses. O chefe do panteão era El. Como indicam seus epítetos, ele era considerado o rei e o pai dos deuses. Nas listas de divindades e das oferendas feitas a eles, aos deuses ugaríticos, El geralmente precede os outros deuses principais, embora ele mesmo possa ser precedido por outras divindades mais antigas. Podemos dizer uma geração de predecessores que El presumivelmente suplantou antes do Zênite de Ugarit, na última parte do segundo milênio antes da Era Comum. O nome El é um substantivo comum que pode significar Deus, divindade. Esse nome também é identificado como um nome próprio da própria divindade cananeia. A etimologia precisa deste termo, deste substantivo, é incerta. Duas boas teses principais parecem demonstrar que derivam de raízes que significa forte ou primeiro, ou seja, El pode ser identificado como o forte ou o primeiro. Seriam que estas raízes sugeririam como significado ao próprio nome El. Em seu papel como chefe do panteão, El é bem atestado em todo o mundo semita. Observe, por exemplo, o cognato árabe Allah, que significa literalmente o Deus, ou simplesmente Deus. Os epítetos o misericordioso e o bondoso usados para Allah são incrivelmente próximos das designações ugaríticas de El, como o gentil, o compassivo. Por exemplo, a casa de El, o Criador das criaturas, é uma montanha de cuja base fluem os dois rios que são a fonte de toda a água doce do mundo. Lá, El mora em uma tenda e lá se encontram os filhos de El, a Assembleia Divina que ele preside. Na arte ugarítica, El é retratado como uma figura patriarcal barbuda. Na tradução de um dos textos ugaríticos, percebemos El em um banquete com bebidas, em uma festa. El é o pai dos deuses, é o chefe da Assembleia Divina, assim também como é o Deus que preside o banquete dos deuses. Não há dúvidas da importância de El como o deus principal do panteão ugarítico. Ao observarmos o ciclo de Baal, na época de sua composição, Baal foi declarado como aquele que seria o rei do panteão, expresso em sua ostentação. Disse: só eu governo os deuses. Vemos que há uma transição. O poder de El é passado a Baal. Os textos ugaríticos nos demonstram isso. Acerca da afirmação de Baal, que ele é aquele que governa os deuses, esta afirmação é repetida pelas deusas Anat e Ashera. No entanto, nas histórias cananeias sobreviventes de El, de forma alguma ele é demonstrado como um deus impotente, ou um
um Deus que perde o lugar para Baal. Não, ele dá o seu governo a Baal. O próprio ciclo de Baal, KTU 1314, demonstra isso claramente. El agora cede o poder a Baal. Os próprios textos ugaríticos demonstram que Baal é aquele que pede ajuda a El. Baal solicita a ajuda de El para ajudar a Danei, cuja permissão Anat pede para se vingar de Akhat. Todo culto evolui, assim também como o culto cananeu passa por mudanças. A religião cananeia ao longo do tempo não é uma religião estática. Percebemos que assim como El, enquanto era o chefe do panteão e ativamente em histórias anteriores como Akhat e Kirta, Baal estava se tornando agora a divindade cananeia dominante. O culto a Baal estava florescendo. E o ciclo de Baal reflete esse processo e progresso. Interpretando o ciclo de Baal de maneira mais profunda, parece haver uma espécie de corregência entre El e Baal. Parece que El agora seria, entre aspas, o poder executivo da Assembleia, e Baal, sendo seu braço agora, é o poder militar. Com a promoção ou elevação de Baal, Baal passa a ser identificado também como o deus ugarítico da fertilidade agrícola e patrono divino da cidade, como mostra seu título Senhor de Ugarit. Um dos dois grandes templos descobertos em Ras Shanra é dedicado a ele. A casa de Baal fica no Monte Zafon, um pico alto ao norte de Ugarit e frequentemente visível. O próprio Monte Zafon tinha status divino, como aprendemos na leitura ugarítica que fala do convite de Baal a Anat. Venha e eu o revelarei. No meio da minha montanha, divino Zafon. Baal é retratado em uma estela de Hadsanra com uma clava em uma mão e um raio na outra. E nos textos ele frequentemente recebe os apetrechos de uma tempestade, nuvens, vento e chuva. Baal é o guerreiro do céu, aquele que cavalga nas nuvens. Ou seja, muito antes que houvesse uma dominação da adoração à divindade judaíta na chamada terra de Canaã ou no chamado reino de Israel, a verdade é que divindades como El e Baal eram altamente conhecidas e adoradas. Não há razão pela qual nós queremos forçar que havia uma unidade de crença em um Deus único, quando temos tantas evidências de norte a sul de Canaã, de que estes deuses de Ugarit, especificamente falando sobre El e Baal, eram tão celebrados, vendo que temos artes, textos e tantas outras evidências de que, na verdade, estes foram os deuses de Israel, ou os deuses dos cananeus, porque seja por arqueologia ou por evidência genética, já se sabe, todos eram cananeus. As tribos são invenções literárias, inclusive futuramente faremos vídeos, porque essas questões das tribos se aproximam muito mais às questões das tribos sacerdotais persas, do Irã, exatamente, onde os clãs eram clãs de sacerdotes, cada um adorando a um deus, praticando um tipo de religião persa. Falaremos disso em um futuro com evidências, é claro, arqueológicas, mostraremos estas fontes. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Você sabe, né, que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.